E se eu te dissesse que o clima poderia congelar de um dia para o outro? Imagine acordar em uma manhã qualquer, abrir a janela e se deparar com um cenário de inverno rigoroso, mesmo que estivéssemos em pleno verão. A sensação de frio cortante invadindo seu corpo, a paisagem transformada em um manto branco e gelado e a vida como você conhece completamente paralisada. Pode parecer ficção científica, mas e se isso realmente acontecesse? A verdade é que as mudanças climáticas que estamos enfrentando hoje já trazem à tona a possibilidade de eventos extremos que antes pareciam distantes. Lembre-se do que aconteceu em 2021, quando uma onda de frio atingiu o sul do Brasil, trazendo temperaturas que não víamos há décadas. Famílias enfrentaram dificuldades, as plantações sofreram e muitos ficaram sem energia. Agora, imagine isso amplificado. O que acontece quando o clima não apenas esfria, mas congela de uma vez só? O que poucos brasileiros sabem é que a história do nosso planeta está repleta de ciclos climáticos que mudaram o destino de civilizações inteiras. As consequências de um congelamento abrupto poderiam ser devastadoras, e a ideia de que estamos imunes a isso é uma ilusão perigosa. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que eventos climáticos extremos têm se tornado mais frequentes. Entre 1980 e 2020, o número de desastres naturais relacionados ao clima aumentou em 100%. Com o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e as mudanças nas correntes oceânicas, a possibilidade de um evento de resfriamento súbito não é tão distante quanto parece. Enquanto o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, investe em energias renováveis para mitigar os efeitos do aquecimento, a verdade é que a nossa infraestrutura não está preparada para um colapso climático desse porte. Agora, pense em como isso afetaria o seu dia a dia. Você, como muitos brasileiros, já tem o custo de vida apertado. O que aconteceria se a agricultura fosse severamente afetada por um inverno extremo? O preço dos alimentos dispararia. As refeições que você costumava fazer para sua família se tornariam um luxo. A conta chegaria e, como dizemos, não tem almoço grátis, meu amigo. As prateleiras dos supermercados ficariam vazias e a luta pela sobrevivência se tornaria uma realidade para muitos. Os impactos econômicos seriam profundos. O setor do agronegócio, um dos pilares da economia brasileira, poderia entrar em colapso. O Brasil é o maior exportador de café do mundo, e uma onda de frio severo poderia dizimar plantações inteiras de grãos. O que muitos não se dão conta é que, com isso, o Brasil não apenas deixaria de ser um fornecedor mundial, mas também enfrentaria uma crise de abastecimento interno. Isso nos remete a memórias não tão distantes, como a hiperinflação dos anos 80, quando cada centavo contava e as famílias lutavam para colocar comida na mesa. E o que falar dos serviços essenciais? As cidades que não estão preparadas para o frio extremo poderiam enfrentar blackouts e falhas nos sistemas de água. A tubulação poderia congelar e o abastecimento se tornaria uma questão crítica. Imagine-se sem água quente, sem aquecimento e enfrentando temperaturas que podem chegar a menos 10 graus Celsius em algumas regiões. Você já se perguntou como ficaria a saúde pública? Os hospitais que já enfrentam dificuldades teriam que lidar com um aumento exponencial de doenças relacionadas ao frio e à má nutrição. A mobilidade nas cidades seria outra questão. As estradas cobertas de gelo se tornariam impraticáveis. O transporte público, já fragilizado em muitas áreas, poderia entrar em colapso. E, enquanto você pensa em como ir ao trabalho ou como levar seus filhos para a escola, outras preocupações surgem: a segurança. Com as temperaturas caindo, o aumento da tensão social poderia gerar um cenário caótico, com pessoas desesperadas por recursos básicos. Se você acha que isso é uma visão apocalíptica, considere as palavras de especialistas em climatologia. O que eles revelam é que um resfriamento abrupto do clima poderia ocorrer devido a mudanças nas correntes oceânicas, como o fenômeno da oscilação sul, que afeta o clima não apenas na América do Sul, mas em todo o planeta. O que poucos pensam é que a conexão entre o oceano e o clima é profunda e complexa. Enquanto nos preocupamos com a elevação do nível do mar, devemos também nos preparar para o que pode acontecer caso essas correntes mudem drasticamente. Você pode estar se perguntando, mas isso realmente pode acontecer? A resposta é sim.
A ciência mostra que eventos climáticos extremos estão se tornando mais comuns e a possibilidade de um congelamento súbito não é mais uma questão de se, mas sim de quando. A conta sempre chega e, quando menos esperamos, somos confrontados com a realidade. Agora, imagine um cenário em que a sociedade tenta se adaptar a essa nova realidade. O que faríamos? O jeitinho brasileiro certamente seria posto à prova. As pessoas se uniriam, buscando maneiras criativas de enfrentar a crise. Grupos comunitários poderiam surgir para ajudar os mais vulneráveis, e iniciativas locais de troca de alimentos poderiam se tornar a norma. O espírito de solidariedade tão característico do povo brasileiro poderia brilhar em meio ao caos. Mas mesmo com toda essa união, a questão permanece. Estamos realmente preparados para enfrentar um clima que congela de um dia para o outro? A resposta é não. Precisamos começar a agir agora. A prevenção deve ser nossa prioridade. Devemos investir em infraestrutura resistente, em sistemas de abastecimento de água que suportem temperaturas extremas e em programas de conscientização que preparem a população para enfrentar desastres naturais. O futuro que desejamos depende das escolhas que fazemos hoje. Então, qual será a sua estratégia para proteger suas finanças e a sua família em um cenário como esse? Você já pensou nisso? Como você se prepararia para enfrentar um clima congelante? Compartilhe sua visão nos comentários e vamos juntos construir um futuro mais seguro para todos. Afinal, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. E neste caso, arriscar significa estar pronto para o inesperado. Agora, visualize um mundo onde a realidade do clima congelante se tornou parte do cotidiano. As manhãs começaram a ser marcadas por um silêncio incomum. O barulho da cidade, antes vibrante, agora é abafado pela camada de neve que cobre tudo. As pessoas saem de casa vestindo várias camadas de roupas, tentando se aquecer em meio a uma situação que parece surreal. O sol brilha, mas sua luz é incapaz de aquecer o ar gélido que se infiltra em cada canto. A sensação de desconforto se torna uma constante, e as ruas, antes cheias de movimento, agora parecem um cenário de um filme apocalíptico. As escolas, por sua vez, enfrentam um dilema. Algumas tentam manter suas portas abertas, mas a verdade é que as aulas estão suspensas. As crianças que antes brincavam no parque agora se reúnem em casa, envolvidas em jogos de tabuleiro ou com as novas tecnologias. Enquanto isso, os pais tentam equilibrar o trabalho remoto com a nova realidade de ter os filhos em casa. O que muitos não percebem é que essa situação, embora desafiadora, também pode abrir portas para novas formas de interação familiar e comunitária. Em meio a essa nova dinâmica, o comércio local encontra formas criativas de se adaptar. Os mercados que antes eram pontos de encontro, agora se reinventam. Compras online se tornam a norma, e as entregas de produtos aquecidos como sopas e pratos quentes se tornam um serviço essencial. Os pequenos empreendedores se unem, formando cooperativas para oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades emergentes da população. Um novo espírito de solidariedade floresce e as comunidades se organizam em grupos de ajuda mútua, onde cada um traz o que pode: alimentos, roupas quentes ou mesmo um pouco de alegria em meio ao caos. Enquanto isso, a mídia não deixa de relatar as dificuldades enfrentadas pelas regiões mais afetadas. A pobreza se agrava e as histórias de famílias que lutam para sobreviver em meio ao frio extremo se tornam comuns. O governo, sob pressão da opinião pública, precisa agir rapidamente. Programas de assistência social são implementados, mas a burocracia frequentemente atrapalha a agilidade necessária para atender a todos. O sentimento de que a ajuda é insuficiente cresce entre os cidadãos e a desconfiança em relação às promessas governamentais se intensifica. Em um cenário onde a necessidade é urgente, as respostas lentas geram frustração. Olhe ao seu redor, as pessoas começam a se mobilizar. Em vez de esperar por soluções que não vêm, elas se organizam em assembleias comunitárias. A ideia de um banco de recursos ganha força, onde as doações são feitas de forma coletiva. Alimentos, roupas e até mesmo combustível são compartilhados entre vizinhos. É um verdadeiro exemplo do famoso jeitinho brasileiro, onde a criatividade e a solidariedade se tornam as chaves para a sobrevivência. Essa nova realidade traz à tona a importância da educação financeira. As famílias, que já lutavam para equilibrar suas contas, agora precisam repensar suas prioridades.
O que antes era um gasto desnecessário se torna um luxo em tempos de crise. As aulas de educação financeira nas escolas ganham relevância e as comunidades se mobilizam para realizar workshops sobre como lidar com o orçamento familiar em tempos adversos. Uma nova consciência financeira começa a surgir e os cidadãos percebem que juntos podem enfrentar os desafios que se apresentam. No entanto, nem tudo é fácil. A saúde pública começa a sentir os efeitos do clima severo. As doenças respiratórias aumentam e os hospitais, que já estavam sobrecarregados, enfrentam um colapso. Profissionais da saúde trabalham incansavelmente, mas a falta de recursos e a pressão constante fazem com que muitos se sintam exaustos. As campanhas de vacinação, que antes eram uma rotina, agora se tornam uma batalha para evitar epidemias. A conscientização sobre a importância de cuidar da saúde se torna vital e a população se une para apoiar os serviços de saúde, levando alimentos e cobertores para os trabalhadores da linha de frente. Enquanto tudo isso acontece, as redes sociais se tornam uma plataforma de mobilização e troca de informações. Grupos de discussão se formam, onde as pessoas compartilham dicas sobre como se manter aquecido, receitas econômicas para enfrentar o aumento dos preços e histórias inspiradoras de solidariedade. O que começou como uma crise se transforma em um momento de união, onde o foco se desloca do individual para o coletivo. A frase "juntos somos mais fortes" ecoa em cada canto, e a ideia de que, apesar das dificuldades, é possível encontrar apoio e soluções em comunidade ganha força. Mas, mesmo com todo o esforço, o futuro ainda é incerto. O clima continua imprevisível e as adaptações feitas pela sociedade precisam ser rápidas e eficazes. As discussões sobre a necessidade de políticas de longo prazo para enfrentar as mudanças climáticas se intensificam. Líderes comunitários pedem uma ação coordenada entre governo e população, ressaltando que a prevenção é a melhor forma de evitar futuros desastres. O clima congelado é um alerta, um chamado à ação que não pode ser ignorado. Você já parou para pensar em como tudo isso poderia afetar a sua vida? O que você faria se o clima congelasse de um dia para o outro? Como você se prepararia para enfrentar essa nova realidade? Essas perguntas não são apenas reflexões, elas exigem respostas, exigem que cada um de nós comece a se preparar para o inesperado. Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários, porque juntos podemos construir um futuro mais resiliente e solidário. Afinal, como diz o ditado, a união faz a força, e em tempos de crise, essa força pode ser o que nos salva. À medida que a sociedade se adapta a essa nova realidade congelante, começam a surgir alternativas inesperadas para lidar com as dificuldades impostas pelo clima extremo. Os mercados locais, antes vibrantes e cheios de vida, agora são refúgios de criatividade e resiliência. Os feirantes, que costumavam vender suas mercadorias ao ar livre, mudam para espaços cobertos, enquanto outros se unificam em feiras comunitárias aquecidas, onde os produtos são oferecidos a preços acessíveis. A troca de bens e serviços se intensifica e o conceito de economia colaborativa ganha força. As pessoas começam a perceber que a sobrevivência não depende apenas do que tem em casa, mas também da capacidade de se unir e compartilhar. Enquanto isso, as escolas se tornam centros de apoio. Com as aulas presenciais suspensas, as instituições de ensino se reinventam, oferecendo aulas online e atividades extracurriculares que incentivam o aprendizado sobre cuidados com a saúde, nutrição e gestão financeira. Os professores, adaptando-se a essa nova realidade, criam projetos de educação ambiental que ensinam os alunos a cultivar hortas em casa, promovendo a autonomia e o conhecimento sobre alimentação saudável em tempos de escassez. As crianças, que antes passavam horas em frente às telas, agora se envolvem em atividades que promovem a criatividade e a interação social, mesmo que virtualmente. As redes sociais, como já mencionado, se transformam em uma ferramenta vital. As comunidades criam grupos de apoio onde compartilham informações sobre como se proteger do frio, dicas de receitas que utilizam ingredientes locais e até mesmo histórias de superação. A hashtag Sobrevivendo ao Frio se torna uma tendência e as postagens inundam os feeds com relatos inspiradores de solidariedade e criatividade.
É nesse espaço que as pessoas se conectam, trocam experiências e se motivam a continuar lutando, mesmo diante das dificuldades. O clima congelante, que deveria separar as pessoas, acaba por unir uma nação em um esforço conjunto para superar a adversidade. Entretanto, nem tudo é um mar de rosas. As tensões sociais começam a surgir, principalmente nas áreas mais vulneráveis. O aumento da pobreza e a escassez de recursos fazem com que a frustração se transforme em protestos. A população exige ações imediatas do governo para garantir que todos tenham acesso a alimentos e abrigo. Os noticiários mostram imagens de pessoas nas ruas, clamando por ajuda e denunciando a lentidão das respostas oficiais. Enquanto alguns se organizam pacificamente, outros optam por ações mais radicais e a tensão nas grandes cidades se eleva. A sensação de desamparo se espalha e a necessidade de respostas eficazes e empáticas se torna um clamor coletivo. Nesse cenário caótico, o papel das lideranças comunitárias se torna essencial. Os líderes locais, que costumavam ser figuras discretas, agora se tornam vozes de esperança e organização. Eles se reúnem com representantes do governo para discutir soluções práticas e urgentes. O que muitos não percebem é que, nesse processo, eles se tornam catalisadores de mudanças significativas, unindo a população em torno de propostas que priorizam a dignidade humana e a justiça social. As assembleias comunitárias se multiplicam e a voz da população começa a ser ouvida de maneira mais contundente. Além disso, o frio extremo traz à tona questões ambientais que estavam esquecidas. Com as calotas polares derretendo e os oceanos aquecendo, a população começa a perceber que a luta contra as mudanças climáticas não é apenas uma preocupação futura, mas uma urgência presente. A conscientização sobre a importância da sustentabilidade se intensifica. Grupos de jovens ativistas surgem, organizando campanhas para plantar árvores, promover a reciclagem e incentivar o uso de fontes de energia renováveis. O desejo de um futuro mais sustentável se torna um grito coletivo, e a ideia de que a natureza deve ser respeitada e protegida ganha força. A vida cotidiana, embora ainda marcada pelo frio, começa a se adaptar a essa nova normalidade. As pessoas aprendem a valorizar pequenos momentos de alegria. As reuniões em família se tornam mais frequentes, e o tempo juntos é celebrado com jogos de tabuleiro, cozinhas comunitárias onde todos contribuem com pratos quentes e, claro, muitas histórias para contar. As tradições e a cultura brasileira se reafirmam em meio ao caos, e o carnaval, que antes era sinônimo de festa e alegria, agora é reimaginado como uma celebração de resistência e união, onde as pessoas saem às ruas para expressar sua força e determinação. E, enquanto a vida se reorganiza, surge uma nova consciência coletiva. As pessoas começam a entender que a verdadeira força está na união e que, em tempos de crise, a solidariedade é o que nos faz humanos. A questão do clima congelado se torna um símbolo de luta, não apenas contra a natureza, mas contra a indiferença e a desigualdade que permeiam a sociedade. O frio, que parecia ser o maior inimigo, se transforma em um catalisador para mudanças sociais e ambientais profundas. Você já parou para pensar em como todas essas mudanças podem impactar sua vida? Como você pode contribuir para essa nova realidade? A pergunta não é mais se estamos preparados, mas sim como podemos nos unir para criar um futuro melhor para todos. O clima pode ser congelante, mas a nossa determinação e solidariedade são capazes de aquecer até os corações mais frios. Compartilhe nos comentários suas ideias sobre como podemos enfrentar essa nova realidade juntos, porque a construção de um futuro mais justo e sustentável começa com cada um de nós. Afinal, como dizemos por aqui, juntos somos mais fortes. À medida que o inverno rigoroso se prolonga, as adaptações sociais e econômicas se tornam cada vez mais urgentes. As comunidades, antes divididas, agora se unem em um esforço coletivo para enfrentar o clima congelante que se estabeleceu como uma nova realidade. As prateleiras dos supermercados, que antes se esvaziavam rapidamente, agora são abastecidas com produtos locais, cultivados em estufas aquecidas, uma inovação que surge da necessidade de sobrevivência.
Agricultores se reúnem para compartilhar técnicas de cultivo em ambientes controlados, e as feiras de troca se tornam um ponto de encontro vital para a troca de alimentos, roupas e recursos. Enquanto isso, as escolas que se adaptaram ao novo cenário começam a ensinar não apenas o currículo tradicional, mas também habilidades práticas que preparam as crianças para um mundo em transformação. A educação financeira, a agricultura urbana e a sustentabilidade se tornam parte das aulas, e os jovens aprendem desde cedo a importância de cuidar do meio ambiente e de suas finanças. As aulas ao ar livre se tornam uma oportunidade de aprendizado sobre a natureza, mesmo que a paisagem esteja coberta de neve. As crianças se tornam agentes de mudança, levando os ensinamentos para casa e inspirando suas famílias a adotarem práticas mais sustentáveis. As redes sociais, que antes eram um espaço de entretenimento, agora se transformam em plataformas de mobilização e conscientização. Campanhas sobre como se aquecer de maneira sustentável, dicas de receitas que utilizam ingredientes locais e histórias de solidariedade se espalham rapidamente. Os desafios de sobrevivência, como quem consegue se aquecer com o menor consumo de energia, se tornam virais, unindo as pessoas em torno de um objetivo comum. Enquanto isso, a hashtag Aquecendo com Amor se torna um símbolo de resiliência, reunindo relatos de pessoas que ajudam vizinhos e amigos a enfrentar o frio. No entanto, as dificuldades ainda são palpáveis. O governo, pressionado pela crescente insatisfação popular, é forçado a agir. Programas de ajuda emergencial são lançados, mas a burocracia ainda impede que muitos recebam os recursos necessários. A sensação de que as autoridades estão sempre um passo atrás se torna uma fonte de frustração. As assembleias comunitárias se multiplicam e as vozes da população se tornam mais fortes, exigindo transparência e ação imediata. O clima congelante não apenas transforma a natureza, mas também a dinâmica da sociedade, catalisando uma onda de ativismo e participação cidadã que antes não se via. Nesse contexto, surgem novas lideranças. Pessoas comuns, que antes eram apenas vizinhos, agora se tornam figuras proeminentes na luta contra a crise. São eles que organizam mutirões para ajudar os mais vulneráveis, que estabelecem centros de acolhimento para aqueles que perderam suas casas e que mobilizam recursos para garantir que ninguém passe fome. As histórias de vida se entrelaçam. E a solidariedade se transforma em um movimento que transcende as barreiras sociais, unindo todos em torno de um propósito comum. As famílias, por sua vez, começam a repensar seus hábitos de consumo. O que antes era considerado necessário, agora é avaliado com critério. As compras são planejadas e cada centavo conta. O conceito de fazer o pé de meia ganha um novo significado e as pessoas se tornam mais conscientes sobre suas finanças. O que antes parecia um desafio, agora é encarado como uma oportunidade de crescimento pessoal e comunitário. As conversas ao redor da mesa de jantar se concentram em estratégias de sobrevivência e na importância de estar preparado para o inesperado. As tradições culturais, que sempre foram um pilar da sociedade brasileira, começam a se reintegrar à vida cotidiana. Festivais de inverno são organizados, celebrando a cultura local em meio ao frio. As festas, que antes eram marcadas pelo calor do verão, agora são reimaginadas com comidas típicas quentes, danças e músicas que aquecem o coração. Os encontros comunitários se tornam uma oportunidade de reforçar laços e a cultura do acolhimento se expande. As pessoas percebem que, mesmo em tempos difíceis, a alegria e a celebração são essenciais para a saúde mental e emocional. E enquanto a vida cotidiana continua, os cientistas e climatologistas alertam sobre a necessidade de ações a longo prazo. O que muitos não percebem é que o clima congelante é um aviso sobre a fragilidade do nosso ambiente. Conferências e simpósios começam a ser realizados em todo o país, reunindo especialistas para discutir soluções inovadoras para a crise climática. A ideia de um Brasil mais verde e sustentável ganha força e os jovens se tornam os principais protagonistas dessa transformação. Eles organizam protestos pacíficos e campanhas de conscientização, exigindo mudanças estruturais que garantam um futuro melhor. No meio de tudo isso, as pessoas começam a refletir sobre a relação que têm com a natureza. O frio extremo traz à tona a fragilidade do nosso planeta e muitos se perguntam: o que podemos fazer para preservar o que temos?
A ideia de que o cuidado com o meio ambiente é uma responsabilidade coletiva se torna um mantra. As ações individuais são destacadas, a redução do consumo de plástico, a escolha por produtos locais e a reciclagem se tornam práticas comuns. As comunidades se mobilizam para limpar parques e rios, e a consciência ambiental se torna um valor intrínseco da nova sociedade. À medida que o clima continua a desafiar a rotina, uma nova esperança surge. As pessoas começam a acreditar que, mesmo diante das adversidades, é possível criar um futuro mais justo e sustentável. O clima congelante, que inicialmente parecia um pesadelo, agora é visto como uma oportunidade de reflexão e mudança. A união em torno de um objetivo comum se torna a força motriz que impulsiona a sociedade a avançar. Você já parou para pensar sobre o seu papel nesse processo? Como você pode contribuir para um futuro mais sustentável e solidário? A sua voz importa e cada pequena ação conta. Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários, porque juntos podemos nos aquecer e nos fortalecer em tempos de crise. Afinal, como diz o ditado, a união faz a força, e essa força pode ser o que nos salva e transforma a nossa realidade. O clima pode ser frio, mas o calor da solidariedade e da esperança nunca deve se apagar. À medida que as semanas se passam e o clima congelante se torna parte do cotidiano, as comunidades brasileiras começam a se transformar de maneiras inesperadas. As histórias de superação e resiliência se entrelaçam, criando uma tapeçaria rica em lições e aprendizados. As pessoas, que antes estavam tão envolvidas em suas rotinas diárias, agora se veem forçadas a olhar umas para as outras, a compartilhar experiências e a valorizar as pequenas coisas que antes passavam despercebidas. A solidariedade se manifesta em cada esquina. Grupos de vizinhos se organizam para verificar se os mais velhos estão aquecidos e bem alimentados. As janelas das casas, que antes eram apenas passagens para o mundo exterior, agora se tornam pontos de contato, onde sorrisos e palavras de encorajamento são trocados. A tradição de fazer um café da manhã solidário se espalha, onde cada um traz algo para compartilhar. O aroma de pães quentes e café fresco se mistura ao ar gelado, criando um ambiente acolhedor que, mesmo em meio ao frio, aquece os corações. Os jovens, que antes se sentiam distantes das questões comunitárias, agora se tornam protagonistas nesse novo cenário. As escolas, adaptando-se à nova realidade, passam a realizar atividades que incentivam a criatividade e a liderança. Projetos de arte comunitária surgem, onde os alunos criam murais que retratam a luta e a esperança de um futuro melhor. As redes sociais se enchem de fotos desses murais, mostrando que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a expressão artística pode ser uma forma poderosa de resistência e união. Enquanto isso, o comércio local se adapta e se reinventa. As mercearias, que antes eram apenas pontos de venda, agora se tornam centros de troca de informação e apoio. Os comerciantes se unem para oferecer preços justos de promoções especiais para os produtos essenciais. As feiras de alimentos, que antes eram simples eventos semanais, agora se transformam em grandes celebrações da comunidade, onde não apenas se compra e vende, mas também se compartilha conhecimento sobre como cultivar alimentos em casa e conservar itens na geladeira. A saúde pública, embora ainda sob pressão, começa a haver um leve alívio. As iniciativas de conscientização sobre doenças respiratórias e a importância do aquecimento em casa se espalham. Campanhas de vacinação se intensificam e as pessoas, agora mais conscientes de sua saúde, se mobilizam para se proteger e proteger os outros. Os centros de saúde, antes sobrecarregados, recebem apoio da comunidade, que se organiza para oferecer alimentos e cuidados às famílias que enfrentam dificuldades. A frase "cuidar de quem cuida" se torna um lema e as ações solidárias se multiplicam. À medida que o frio continua a desafiar a vida cotidiana, as famílias começam a buscar formas de se manter aquecidas sem depender apenas de energia elétrica. A prática de aquecer a casa com lenha, uma tradição esquecida em muitas regiões urbanas, ressurgiu. As pessoas compartilham dicas sobre como montar fogueiras seguras nos quintais e até mesmo as crianças se reúnem para ajudar a coletar galhos e madeiras, transformando uma tarefa simples em um momento de união e aprendizado.
O calor das fogueiras não só aquece os corpos, mas também serve para unir as famílias em torno de histórias e risadas. Os dias podem ser frios, mas as noites se tornam momentos de aconchego. As famílias se reúnem em torno de jogos de tabuleiro, contando histórias do passado e relembrando tradições que antes eram apenas lembranças distantes. O valor do tempo em família é ressignificado e cada momento se torna precioso. As conversas se aprofundam e a conexão entre os membros da família se fortalece. Com o frio lá fora, o calor humano se torna o abrigo mais importante. No entanto, a luta não está apenas nas ruas e nas casas. Os líderes comunitários continuam a pressionar o governo por ações mais efetivas e rápidas. As assembleias populares se tornam um espaço de diálogo, onde a população pode expressar suas necessidades e anseios. As vozes que antes eram abafadas agora ecoam com força e a mudança começa a ser sentida. A pressão pública leva a uma maior transparência nas políticas governamentais e as promessas de ajuda começam a se materializar em ações concretas. Mas a transformação não se limita às esferas política e econômica. O clima congelante traz à tona uma nova consciência ambiental. As comunidades se mobilizam para discutir maneiras de reduzir o desperdício e adotar práticas mais sustentáveis. O conceito de zero desperdício ganha força e as pessoas começam a repensar suas relações com os recursos que consomem. As hortas comunitárias se tornam não apenas uma fonte de alimento, mas também um símbolo de resistência e autossuficiência. Cada planta cultivada é um passo em direção à independência e à preservação do meio ambiente. À medida que o inverno avança, as festividades de fim de ano se aproximam e a criatividade da população brilha. As celebrações são adaptadas para incluir a solidariedade como um tema central. As árvores de Natal, que antes eram decoradas apenas para enfeitar as casas, agora são adornadas com mensagens de esperança e cartões feitos à mão, onde as pessoas escrevem promessas de apoio e amor ao próximo. As comunidades se reúnem para realizar festas de Natal solidárias, onde os presentes são trocados não apenas entre amigos e familiares, mas também com aqueles que mais precisam. As noites de Natal, que antes eram marcadas por festas barulhentas, agora se tornam momentos de reflexão, onde as famílias se reúnem para compartilhar o que aprenderam durante a crise. Histórias de superação, gratidão e esperança são contadas ao redor das mesas, enquanto pratos quentes e aconchegantes são servidos. A ceia, que antes era apenas uma celebração, agora é um momento de união, onde cada prato é um símbolo de resistência e solidariedade. O clima congelante, que a princípio trouxe medo e incerteza, se transforma em um catalisador para a mudança. As pessoas, unidas pela diversidade, começam a reconhecer que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas e na solidariedade. O frio que corta o ar lá fora se contrasta com o calor que brota dos corações, e a lição mais valiosa que emerge dessa experiência é a de que, juntos, somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Você já parou para pensar sobre como tudo isso pode impactar sua vida a longo prazo? Quais lições você pode levar para o futuro? A história do clima congelante é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há espaço para a esperança e a transformação. Compartilhe suas reflexões nos comentários, porque, juntos, podemos construir um futuro mais solidário e sustentável. Afinal, como dizemos por aqui, a união faz a força, e essa força pode nos levar a um amanhã mais promissor. O frio pode ser intenso, mas o calor da coletividade e da empatia é capaz de derreter até o gelo mais resistente.